Mas vamos falar sobre a gente, né, Com Betina? certeza, nossos planos, nossas Isso. expectativas de vida, o que que vem pela frente, o que que não vem, né? É Amigo isso. faz isso. Próximo, fato ou fake? O nono mandamento ensina sobre a honestidade, só com as palavras. Também com as palavras. Acho que não é nem fato completo, mas também não é um fake, né? Não, é porque ensina sobre honestidade com as palavras, mas as palavras, elas refletem o quê? O meu pensamento, a maneira como eu vivo, as minhas intenções. Então, as palavras, eu gosto de dizer que é o ponto final, assim, né? Da linha. Uhum. Começa lá atrás, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, e eu verbalizo, né? Então, o nono mandamento ensina sobre a honestidade também com as palavras. Uhum. Porque quando eu uso palavras que revelam honestidade, verdade, é porque eu tenho um comportamento assim, eu tenho um estilo de vida que me dá essa liberdade para falar dessa forma. Sim. Então, se o meu estilo de vida, se os meus relacionamentos são baseados em interesse, em falsidade, em fofoca, em puxar o tapete do outro, em vale tudo para conquistar o que eu quero, as minhas palavras de alguma forma também vão expressar isso. Sim. Então há uma relação muito próxima aqui, né? Da palavra com o meu comportamento e o meu pensamento. Eu gosto de pensar, e falo sempre isso, que os meus pensamentos são as minhas palavras na minha mente. Uhum. Então, o que eu penso é o que eu digo para Betina. Sim. Então, isso a gente pode falar que não é fake, mas é totalmente fato, complementando com comportamento e relacionamentos também. Tá. Ó, o próximo fato ou fake aqui, acho que a pessoa já ouviu o seu conselho. Ah, Se eu só ouvi a fofoca, mas não espalhei, aquela história do parou em mim, ok. não estou violando o mandamento. Fato ou fake? Bom, isso eu posso falar que é fake. Porque eu não estou levando em frente a fofoca, mas eu estou alimentando ela na minha mente. Eu estou pensando, eu vou julgar a pessoa a partir da informação que eu recebi. Quando eu encontrar com a pessoa que foi o alvo da fofoca, no próximo culto, na próxima reunião da igreja, no trabalho, enfim, quando eu olhar para ela, eu vou dizer, é aquela ali, ó. Foi ela. Uhum. Ou seja, eu não tô levando em frente, mas eu tô usando a informação para julgar. E isso vai determinar, de uma certa forma também, Wagner, a maneira como eu vou me relacionar com ela. Uhum. Porque eu vou ser mais reservada, eu vou entrar mais, sabe? Então, isso vai determinar a forma como eu vou me comportar. Então, peraí, vamos ver. É fato ou fake? É fake. É fake. Porque isso também vai determinar o meu comportamento e a minha relação. Eu não levei em frente, ficou comigo. Por alguma razão você ouviu, ok, guarda pra você aí. Mas agora você estava na rodinha onde estavam falando. É a famosa roda dos escarnecedores. Que a palavra de Deus diz. Fala sobre isso, Fala né? sobre E a isso. gente acha que é só coisa da Bíblia. Não, é muito real isso. Tem sempre, em todo lugar, uma rodinha de escarnecedores. Então, se você está sentado a essa mesa, sentado nesse grupo, e vão falar de alguém, você sai ou você interrompe. Eu estava conversando com meu filho e ele falou algo bem legal exatamente sobre isso, né? Ele falou que ele estava numa festa de aniversário e aí as pessoas começaram. Tava um grupinho do lado de fora e um grupinho do lado de dentro do lugar lá onde era a festa, né, de aniversário. E aí o pessoal que tava do lado de fora tava falando mal de uma menina que tava do lado de dentro da festa. Uhum. E ele falou que ele ficou muito incomodado com aquilo. E aí, de repente, a menina veio, junto com outras pessoas, a menina veio e se juntou ao grupo, né? E aí as pessoas ficaram desconcertadas e tal. E aí falaram, e aí, vamos falar mal de quem? Daí, na mesma hora, meu filho olhou e falou assim, ó, continua falando mal da fulana? Ela tava lá dentro, vocês estavam falando mal, vamos continuar? Ele teve essa coragem. Ele teve. Então, é isso, né? Você tá na roda de escarnecedores, onde as pessoas estão falando mal das outras, você continua ali se você quiser. Ou você pode também interromper, fazer as pessoas pensarem sobre o que elas estão falando, porque às vezes, Wagner, a fofoca é um hábito. As pessoas são tão acostumadas que elas acham que é normal. Sempre foi desse jeito, eu sempre falei, sempre ouvi, lá em casa todo mundo fala, então é normal. Então, quando alguém dá um toque, quando alguém fala, faz você parar e refletir, você começa a dar conta do que de fato você está fazendo. Então... Mas vamos falar uma coisa aqui, porque é isso, a fofoca, ela tá intimamente ligada com a mentira. Exatamente. Por isso que a gente tá conversando sobre esse assunto De braço aqui. dado. De braço dado. Uhum. Mas nem sempre é fácil lidar com essa situação. Aí vamos chamar de roda dos escarnecedores. Ok. Porque a pessoa veio e começou a me contar uma fofoca. Uhum. Então,
o que eu vou fazer? Porque eu tô ali naquela situação. Uhum. Nem todo mundo vai ter a coragem do teu filho. Do João. Uhum. Né? Vai chegar como o João e falar assim, fala aí agora, não sei o quê. Ou mesmo que não seja um caso tão intenso como o João viveu, mas vai ser um caso assim, eu não quero saber. A pessoa não vai ter, talvez, essa coragem de chegar e dizer, eu não quero saber. Uhum. Então, como ela deve agir quando a fofoca chegar diante dela? Talvez uma coisa seja clara, porque também, assim, né, como tá o fato ou fake aqui, eu ouvi, mas não espalhei, então eu não tô violando o mandamento. Ok, mas tem jeitos e jeitos de ouvir essa fofoca também, né? Exatamente. E aqui tem 2 jornalistas, então a gente tem técnica. Totalmente. Então, chegou pra gente, a gente... Jura? Mas e aí? E aconteceu o quê? Mas ela fez por quê? Mas você sabe como? Então, uma coisa é você se interessar profundamente sobre a história e ir buscar, inclusive, se aprofundar naquilo. Isso tá errado. Quando você se interessa, a partir das perguntas que você faz, você dá corda pro outro. Aham. O outro vai entender, não, o Wagner tá querendo saber. Deixa eu trazer todos os detalhes pro Wagner, porque o Wagner tá super interessado nisso. Então, eu gosto de pensar assim, Wagner, a gente pode, com uma pergunta, cortar, Sim. interromper o processo da fofoca ou estimular. Né? Então, quando a gente pergunta da forma certeza. como você acabou de falar, sério, não acredito, mas e o que aconteceu depois? Você tá dando corda pra pessoa continuar fofocando. E o fofoqueiro profissional, assim, ele é aquele que muitas vezes se faz de que não quer contar. Exato. Mas ele quer entregar tudo. Tá ali, a língua coçando. Tá coçando. Então ele pega e ele dá umas do tipo assim, não, mas isso aí deixa pra lá e tal. Não vou falar. Não. Aí você, não, agora você vai ter que me contar. Aí a pessoa, né? Não, vou te falar só mais essa parte aqui. E Mas aí não a coisa fala pra vai. ninguém. Não conta pra ninguém. E aí a coisa vai. Exatamente. Né? Mas a gente pode interromper também. Pode, né? Com perguntas. Por exemplo, por que você está me contando isso? Por que você está me trazendo essa informação? Daí a gente volta naquele ponto que a gente estava falando antes. Por que a pessoa se sentiu na liberdade de te trazer uma informação de fofoca? Né? Então, essa pergunta faz com que a pessoa... Não, peraí. Será que ela está interessada? Então, a primeira pergunta, por que você está me contando isso? O que isso acrescenta na minha vida? Essa informação. Outra pergunta que a gente pode fazer também e faz a pessoa pensar. Sim. Ou uma terceira pergunta, o que você está me falando, a fulana sabe que está me contando? Ela te autorizou a falar isso? Hope Hour Cortes é assim, direto e com propósito. Curte, compartilha, se inscreve e ativa o sininho.